Bom dia! Hoje uma live sobre enjoos e vômitos durante o câncer. Seja muito bem-vindo, meu nome é Alexander e eu quero convidar você para participar dessa live que é muito especial para quem está enfrentando essa doença que não é brinquedo. Deixa eu fixar aqui o comentário, fica à vontade para comentar, fica à vontade para fazer pergunta e também se você quiser participar ao vivo, não adianta pedir para participar depois que já foi gravado, coloca eu quero, que eu vou entender que você quer fazer uma pergunta diretamente para mim e a gente divide tela e eu vou entender aquilo que você precisa durante o câncer, em especial a alimentação. Sempre ao lado dela, né? Quem me acompanha já sabe, da água, que é fundamental, melhor bebida detox. Não tomei meu café da manhã, mas ela é sensacional durante todo o seu dia, para mim em especial em jejum. Vamos lá, qual que é o ponto especial que eu quero trazer para você em relação a vômito, enjoo, o que você vai fazer? Primeiro a gente tem que entender o contexto que essa pessoa está vivendo, o paciente com câncer, você que está enfrentando câncer agora, você que recebeu o diagnóstico, você que por alguma situação teve que interromper a quimioterapia ou radioterapia porque tem se sentido muito enjoado. Vou trazer algumas dicas especiais para você passar melhor por essa situação, que não é brincadeira. Todo mundo sabe o quanto o câncer é intenso e as drogas, as substâncias, medicamentos que são utilizados para matar o câncer são mais agressivos do que o próprio câncer. E aí, qual que é o ponto especial? A gente precisa entender que a alimentação ela pode oferecer um efeito protetor sobre a quimioterapia. Em especial, a quimio traz bastante essa sensação de enjoo. Pacientes que estão com câncer de estômago também têm mais enjoo, então é importante que você entenda o que pode ser feito para que você não tenha essa situação. Normalmente, o que é importante ser frisado? O médico, quando ele está nas sessões de quimioterapia, ele mesmo acaba fazendo prescrições dos prazóis da vida, omeprazóis e outros mais, para reduzir essa ação forte que nós temos no estômago, que é a produção do suco gástrico, e que ele indiretamente pode ser mais ácido durante esse tratamento, exatamente porque essa pessoa está sensível. A quimioterapia também age não só no câncer, mas age no seu cérebro, no seu coração, no seu estômago, e essa pessoa fica mais debilitada. Ela ficando com vômito e enjoo, ela não consegue comer, e aí ela não conseguindo comer, ela pode, infelizmente, prorrogar essa quimioterapia. Qual que é o caminho? Qual que é a sugestão? Uma das coisas que poucas pessoas fazem no mundo, não é só no Brasil e muito menos no estágio do paciente com câncer. Se eu penso em manter mais tempo esse alimento no estômago para não vomitar ou para não sentir enjoo, eu preciso entender que eu vou comer sentado. Tem muitos pacientes que estão tão fadigados, tão cansados, que comem deitado praticamente. Ele põe só um travesseirinho embaixo, ele fica praticamente deitado. O que acontece quando a pessoa faz isso? Uma coisa simples. A gente tem uma válvula que separa o estômago do esôfago. Para quem não conhece o esôfago, é esse tubo que liga a nossa boca ao estômago. E essa válvula, quando você fica deitado, em especial na quimioterapia, e você já debilitado, ela abre. No momento que ela abre, o alimento passa. Aí tem aquela ânsia, tem aquele enjoo, tem aquela sensação de azia. Então, o primeiro passo que eu preciso pensar em alguém que vai se alimentar durante esse período de quimioterapia, essa pessoa precisa estar sentada ou fortemente inclinada, praticamente, eu pensei aqui no avião, né? A cadeira, ela mal deita, ela só dá uma viradinha assim para o lado. Você tem que ficar bem inclinado exatamente para evitar que haja esse refluxo do alimento, para que você não sinta essas dores terríveis do suco gástrico passando pelo esôfago. Então, ponto importante. É sensacional, é extraordinário você comer sentado. Você pode comer os melhores alimentos, você pode tomar os melhores medicamentos. Se você continuar comendo deitado ou depois de comer continuar deitado, você vai ter essa sensação de enjoo, vai ter essa sensação de ânsia. Não tem como evitar isso e tirar, porque você está comendo de maneira errada, numa posição incorreta. Segundo ponto muito importante que poucas pessoas prestam atenção.
vou falar na mesma velocidade com que você deveria fazer o que eu vou expressar agora. Mastigar devagar, entendeu? Mastigar devagar. Porque tem gente que vai começar a falar e pronto, acabou a comida. Em 1, 2 minutos já comeu tudo. Não tem como o seu estômago ficar em paz, não tem como você não sentir enjoo se você mastiga desesperado, se você mastiga rápido. O alimento vai chegar mais pedaçudo no seu estômago e essa sensação de enjoo vai ser ainda pior. Então é fundamental que você aprenda, que você exercite a partir de hoje o mastigar devagar. Não adianta imaginar que o seu estômago é um liquidificador que o alimento cai em qualquer consistência e ele vai processar esse alimento. Não vai. Você vai passar mal, você vai vomitar, você vai ter problema. Esses 2 passos são os primeiros passos para a gente pensar para quem tem vômito, para quem tem enjoo. Não tem como alguém melhorar se não seguir o básico. Ninguém chega no extraordinário se não fizer o básico bem feito. A maioria dos pacientes que tem essa sensação de vômito e enjoo não faz isso. Ele não faz o simples. Ele quer, mas eu quero um remedinho milagroso, eu quero um chazinho milagroso, eu quero uma substânciazinha milagrosa. Não vai fazer milagre se você não faz o básico, se você não faz o arroz com feijão. Então lembre desses 2 passos que são fundamentais para que você reduza essa sensação. E aí a gente entra na terceira parte, que é muito importante e é um mau hábito do mundo, né? Não é do brasileiro, que é ficar tomando líquido durante a refeição. Não é que seja proibido você tomar líquido, mas você já está enjoado, a sua digestão já está difícil e você vai continuar tomando líquido durante a refeição, seja ele qual for, pode ser a nossa querida água, que é uma excelente bebida, que não engorda, faz bem à sua saúde, mas ele vai aumentar o volume que você tem no estômago, você que já está enjoado vai ficar mais ainda. Então, para quem tem enjoo, para quem está vomitando, não é recomendado ficar com a ingestão de líquidos durante a refeição. Não importa o líquido que seja. Ah, mas eu preciso tomar água porque eu não consigo engolir. Então lembra disso. O melhor veículo para engolir se chama saliva. A água não é a melhor substância para que esse alimento desça pelo esôfago de maneira suave, de maneira leve. A saliva é muito mais viscosa para que o alimento desça por esse tubo chamado esôfago do que a água. Esse é o primeiro ponto e um ponto científico. O segundo ponto é, se você precisa de água para engolir, é porque você não mastiga. Lembra disso. Se você precisa de água para engolir, é porque você não mastiga. E aí eu volto no primeiro passo que eu mostrei lá atrás. Você precisa aprender a mastigar devagar. Não vai resolver água, suco, nada que você for tomar na sua vida se você não desenvolver esse primeiro passo da mastigação. Fez esses 3 passos, você já está tomando essa conduta preventiva em relação ao vômito e enjoo. Está falhando um pouquinho a voz aqui. Aí a gente vai começar a olhar para a alimentação. A gente sabe que tem alimentos que ficam mais tempo no estômago e ficam menos tempo no estômago. Então, por exemplo, se eu falo de alimentos condimentados, que tem muita pimenta, tem muito molho, tem maionese, molho barbecue, ketchup, mostarda, todos esses alimentos são irritantes para o estômago, em especial quem faz o tratamento oncológico e mais em especial para quem está com a sensação de ânsia, de enjoo, de vômito. Então, se você durante esse período está com esse hábito, para com isso agora, para com isso hoje. Molhos condimentados, gordurosos, apimentados vão aumentar o tempo de digestão do alimento no seu estômago. O seu estômago já não está tão bem, ele já não está respondendo legal à digestão e você usa uma substância que piora essa sensação. Então, se você faz isso, para agora de consumir esses molhos gordurosos ou apimentados. Além desses, a gente não pode esquecer que existem temperos prontos. Os temperos prontos não são apimentados, não são gordurosos, mas são cheios de aditivos e cheios de sal que fazem com que o seu estômago fique mais sensível ainda.
Aí tem o Sazon, tem Knorr, tem um monte de porcaria vendida no supermercado, desses sais, desses temperos prontos, até mesmo de cebolas já com tempero, que são vendidas em supermercado, alho já com tempero vendidas no supermercado, que podem fazer com que você fique com a sensação mais intensa ainda de enjoo. Então perceba que eu nem falei da alimentação, eu falei de todos os erros que você comete durante o tratamento oncológico e talvez você nunca tenha imaginado isso, você já estava procurando algo milagroso, algo especial e não tomou conta do básico. Não vai conseguir avançar, vai continuar enjoando e ainda vai falar mal do médico porque ele prescreveu um remédio ruim. O médico não prescreveu um remédio ruim. Os remédios normalmente indicados para enjoo e vômito são bons, mas se você não mudar a sua alimentação, não tem como o remédio fazer efeito. Os meus pacientes, de modo geral, não usam o medicamento, porque eu ensino eles como é que ele organiza a alimentação do dia todo, não só de um determinado período. Então, se você tomar nota de todos esses pontos que eu já deixei aqui gravado, você vai dar um salto de qualidade em relação a esses enjoos, e aí os próximos passos são muito importantes, que é o seguinte: a gente precisa entender a sensibilidade individual de cada pessoa. Quando eu faço a questão da alimentação do meu paciente, eu investigo todos os alimentos que ele consome e percebo se aquele alimento é bom ou ruim. Existem alimentos que para mim podem ser ruins, mas para você pode ser bom. Como é que eu vou perceber isso? O nutricionista tem ferramentas de investigar se aquele alimento que ele está consumindo traz resultados positivos ou negativos. A Pri colocou aqui: de repente vale a pena rever a consistência do alimento se tiver dificuldade de engolir, mesmo mastigando bem, né? Ela trouxe a reflexão, mas também trouxe a pergunta. Vou falar desse ponto especial que ela nos trouxe aqui. Antes de falar dele, antes de falar da consistência, eu preciso falar da qualidade desse alimento. Então, se você tem um hábito durante as refeições de comer alimentos mais gordurosos, se você tem hábito de comer fritura, a gordura e a fritura elas vão ficar mais tempo no seu estômago. O estômago não é um órgão responsável pela digestão da gordura, mas quando nós temos gordura, o tempo de digestão dos alimentos é maior, então você vai se sentir mais enjoado. Eu sempre valorizo o consumo de carnes de boi, carnes gordas, porém, se a pessoa está enjoada, está com a sensação de vômito, se ele come uma carne mais gorda, a tendência é ele ficar mais enjoado. É necessário avaliar individualmente cada pessoa, mas de maneira geral, se você come uma carne mais gorda, vamos supor filé mignon, picanha, maminha, costela, cupim, essa carne vai ficar mais tempo no seu estômago. Isso é natural que aconteça. Você come o frango com pele, vai ficar mais tempo no seu estômago. Você come bacalhau, que é um peixe mais gordo, vai ficar mais tempo no estômago. Então, esses alimentos vão aumentar o tempo de digestão e indiretamente você vai ter essa sensação de enjoo maior. Então, já mostrei acho que 5 pontos aqui em relação à alimentação. E aí a gente tem a relação do alimento em si, né? Porque muitas vezes a pessoa, por algum problema nos dentes ou por dificuldades múltiplas nessa questão do engolir, talvez seja interessante a gente transformar essa refeição em sopa, refeição em creme, para que ele possa indiretamente ingerir os alimentos numa forma em que ele não precise mastigar tanto. Ele tem talvez alguma odinofagia, né? Deixa eu beber água aqui. O que é odinofagia, Alexander? Ele tem dor ao engolir. É uma questão fisiológica dele. Ele está sentindo dor ao engolir. É chamado de odinofagia. Então eu vou pensar, opa, esse alimento precisa ser mais processado, ele precisa ser liquidificado para que ele possa engolir. Ou ele tem disfagia, ele tem alguma disfunção que por algum motivo ele tem dificuldade de engolir. Existem espessantes específicos, aí eu como nutricionista faço a orientação de qual espessante, qual é a quantidade, para que ele possa engolir melhor bebidas e às vezes até mesmo alimentos. Algumas pessoas durante o tratamento oncológico podem engasgar com água, porque a consistência dela traz esse engasgo por dificuldades de engolir, que é o que eu acabei de chamar, que é a disfagia. Então tem que ser avaliado
nesse ponto em especial o que está acontecendo. Tem a questão muito importante de tudo isso que a gente já falou. Guarda todas essas informações, todas que eu falei, e aí entra a questão da temperatura do alimento. Se você tem hábito de consumir alimentos mais quentes, a água fica mais agitada no seu estômago. Se você toma uma água mais fria, ela vai embora do estômago e vai para o intestino delgado. A mesma coisa é o alimento. Por que normalmente quem está enjoado com vômito, ele fala que fruta cai bem? É simples, a fruta está em temperatura mais geladinha. Então ela cai no estômago e sai do estômago rapidinho. A mesma coisa serviria para uma sopa se tivesse um pouquinho mais fria em vez de quente, um creme se tivesse um pouquinho mais frio em vez de quente, porque você obriga seu estômago a fazer a digestão mais rápida e eliminar esse alimento, tirar ele do estômago e mandar para o intestino. Então isso é um recurso que o próprio ser humano já conhece. A gente se sente bem com água gelada, se sente bem com fruta quando está enjoado. Por qual motivo? Por conta da temperatura dele. O seu organismo entende que se está quente, aquele alimento fica mais tempo. Se ele está frio, ele tem que expulsar ele logo daquela região. Então esse é outro ponto muito importante. E outra questão que eu valorizo, eu divulgo sempre para as pessoas, é que o consumo de um pouquinho de gengibre, um pedacinho de gengibre, você mastiga ele, engole o caldo e cospe, ele protege seu estômago porque ele tem uma substância chamada gingerol, que é anti-inflamatória e é antioxidante, e essa substância é um anti-inflamatório do seu sistema digestório. Ele protege seu estômago, diferente do açafrão, em que diversos estudos mostram que ele é inflamatório para o seu estômago. Então você toma açafrão e piora. No caso do gengibre, não. Você toma e melhora. No caso do açafrão, você toma e atrapalha a quimioterapia. No caso do gengibre, não. Você toma e ele não interfere na quimioterapia. Então a gente só vê vantagem nesses dois que são primos. O gengibre é primo do açafrão. Eles são da mesma família. Então você consumindo gengibre vai proteger mais seu estômago, vai proteger o seu corpo de mais enjoos que você esteja sentindo e vai ter a possibilidade de conseguir se alimentar melhor. Quem não consegue se alimentar bem não faz a próxima quimioterapia, talvez nem continue em casa e vai ser internado no hospital. Então, lembra desses pontos, lembra dessas sugestões que eu deixei aqui, dicas, nunca de forma alguma querendo substituir a orientação do seu oncologista, mas querendo cada vez mais trazer você como um paciente meu, eu como nutricionista, cuidando da sua vida e eu sendo responsável por isso. Não online, assim como a gente está e eu olhando para várias pessoas, mas individualmente, você pode mandar um direct, vai ser um grande prazer cuidar de você e acompanhar esse período que, na minha visão, é um dos mais difíceis que você talvez esteja enfrentando agora. Tá bom? Então, a mensagem de hoje era essa. Espero que ela possa agregar para você, trazer uma nova consciência para conversar com o seu oncologista e possa também, o meu desejo, que você seja o meu próximo paciente em remissão. Não a pessoa que está apenas na rede social, alguém que está comprometido e que vai me procurar para que a gente possa guiar você para ter melhores resultados e para ter sucesso no tratamento. Tá bom? Então, uma boa sexta-feira para vocês, um excelente final de semana e a gente continua em contato aqui nas redes sociais.